Apenas um aviso antes de colocar esse vídeo no ar. Apenas um bate-papo para conversar um pouco sobre essa ideia de qual que é a prova, qual foi a edição mais competitiva 2018, Giro de Itália, Tour de France. É um formato meio podcast, então se vocês quiserem, coloca o celular, o computador em algum lugar, aumenta o volume, é só um bate-papo. Espero que vocês gostem. Tchau! Tour de France versus Giro de Itália. Qual foi a prova mais emocionante, a mais competitiva dessa edição 2018? Volta da Espanha não aconteceu ainda, talvez após a volta da Espanha. A gente pode fazer um vídeo falando sobre qual foi das 3 grandes voltas que acontecem durante o ano, Giro, Tour e Volta, qual foi a mais competitiva? A mais emocionante? Ou algum outro aspecto que você queira levar em consideração. Entre Giro de Itália e Tour de France, nesse ano, eu confesso que eu estou mais inclinado para o Giro de Itália do que para o Tour de France. Isso é claro, é a minha opinião. Por favor, a opinião de vocês é super bem-vinda, mesmo porque talvez eu tenha esquecido de levar em consideração algum aspecto, e toda vez que eu leio os comentários eu falo assim, eu não pensei por esse lado, por esse ponto de vista, então é sempre bacana a participação de vocês. A gente compartilhou todas as etapas do Giro de Itália, do Tour de France, nada mais justo do que falar, do que compartilhar as nossas opiniões. Por que eu acho, ou estou mais inclinado, não tenho certeza ainda, de que o Giro de Itália foi o mais competitivo? Por alguns aspectos bem importantes. Primeiro, o Giro de Itália no ano de 2018 conseguiu atrair a atenção de vários nomes importantes, não só dos ciclistas, mas que as equipes elas fossem mais bem estruturadas para uma boa competição pela classificação geral. Um ótimo exemplo disso, o próprio Chris Froome. No meio do caos do caso do Sabutamol, enquanto o Tour de France se colocava na defensiva, vai resolver o seu problema, você não é bem-vindo aqui, o Giro de Itália abriu os braços e falou assim, vem pra cá, aqui a competição vai ser boa. Então, primeiro fator, o Giro de Itália conseguiu atrair a atenção de vários nomes importantes. O fato deles terem priorizado ao longo das etapas a luta pela classificação geral, poucas oportunidades para os sprintistas, poderia ser um ponto de crítica, mas se tornou um ponto positivo para as equipes. Por quê? Com a redução de 9 para 8 ciclistas, as equipes conseguiram se organizar de forma mais substancial para a luta da classificação geral. Para que mandar uma equipe estruturada com sprintistas para uma competição que vai ter pouca oportunidade para os sprints, como aconteceu no Giro de Itália? Então as equipes falaram assim, não vamos mandar os sprintistas, não vamos mandar os embaladores, vamos mandar todos os ciclistas a melhor configuração possível para lutar pela classificação geral, mesmo que nós não tenhamos chances de lutar pela classificação geral. Então isso fez com que o número de equipes envolvidas ali no bolo da classificação geral fosse muito maior. Isso aumentou muito o nível competitivo do Giro de Itália. Pô, Samuca, mas o Simon Yates, ele se manteve com a camisa rosa da 6ª à 13ª etapa. Não, se eu não me engano, foi da 6ª à 19ª etapa, por 13 dias. Fato. Mas eu não acho necessariamente que o nível de competição, você consegue associar ao número de vezes que a camisa muda de ciclistas. Grande prova disso, o que aconteceu no Tour de France. Os 9 primeiros dias, nós tivemos algumas alterações de ciclistas com a camisa amarela. Um bom tempo com o Greg Van Avermaet, nenhum desses ciclistas eles tinham chances de lutar pela classificação geral. O que isso fez? Com que todas as equipes, por 9 etapas no Tour de France, colocassem todas as armas, todos os ciclistas, para fazer o possível e o impossível para ganhar etapa ou para manter a camisa amarela ou lutar pela camisa amarela. O que aconteceu quando eles chegaram nas montanhas? Mortos, cansados.
exaustos, cortados pelo tempo. Simplesmente falta de preparação dos sprintistas e das equipes. Eu acho que 9 etapas consecutivas favorecendo sprintistas ou ciclistas de prova clássica foi demais. O fato de você ter um ciclista usando a camisa amarela, como Greg Van Avermaet, Peter Sagan e etc., aumenta a competitividade? Não. Alguém é beneficiado? Sim. Só o ciclista que veste a camisa amarela, não a competição. Hoje em dia, quem assiste às grandes voltas já entende melhor que o fato do Peter Sagan ou do Greg Van Avermaet estar usando a camisa amarela, isso não quer dizer que ele vai ganhar. Eles não têm chance de ganhar. Então é simplesmente uma forma de promoção de quem usa a camisa amarela, mas isso não garante o aumento de competitividade. Pelo contrário, o que aconteceu foi, justamente pela repercussão de mídia, um grande foco e desgaste dessas equipes para manter esse cenário. E daí foi um tiro no pé que o Tour de France deu. Porque quando você chega em Paris, na Champs-Élysées, que deveria ser a grande festa, o grande sprint para fechar com chave de ouro, aonde estão os sprintistas? Ficaram nas montanhas. Só por conta das montanhas? Não. Por conta dos 9 primeiros dias de competição que foram extremamente desgastantes para os próprios sprintistas. Enquanto isso, voltando para o Giro de Itália, nós tínhamos uma prova com distribuição das montanhas ao longo das etapas, intercalado com etapas planas, que no Giro de Itália nunca tem etapa plana, pode ser categorizada como plana, mas tem muito sobe e desce. Tinham poucas chances para os sprintistas, mas como eu disse, isso fez com que as equipes se organizassem com um único interesse. A única coisa que a gente pode fazer aqui, luta pela classificação geral. Apesar do longo período que o Simon Yates se manteve com a camisa rosa, a todo momento existia algum ciclista que subia e descia na classificação geral e tinha chance de ameaçar a camisa rosa de Simon Yates. E o Simon Yates não era um cara que estava vestindo a camisa rosa como o Greg Van Avermaet vestiu a amarela. Simon Yates era o cara que tinha chances reais de ganhar o Giro de Itália. Então quando você tem um cara vestindo a camisa rosa, insistentemente com a camisa rosa, e 5, 6, 7 ciclistas abaixo dele, que também estão lutando pela camisa rosa, naturalmente isso aumenta a competitividade. No Tour de France, nas primeiras etapas, as 10 primeiras colocações eram ciclistas de provas clássicas. Qual que é o problema disso? Nenhum. Só que já existe o calendário de provas clássicas. Para que potencializar tanto as provas clássicas dentro do Tour de France? Talvez uma justificativa. As principais provas clássicas são da ASO. E a ASO é a organizadora do Tour de France. Eu acho que prova clássica é prova clássica. Tour de France é Tour de France. Eu sou contra ter etapas parecidas com prova clássica? É óbvio que não. É um tempero, mas uma etapa ou um trecho da etapa. Eu sou contra ter paralelepípedo no Tour de France? Obviamente não. Precisa ter 15 sessões de paralelepípedos? Para quê? Ah, para selecionar os ciclistas. Você pode... Selecionar os ciclistas quer dizer diminuir drasticamente o número de pessoas, de ciclistas, que podem competir pela classificação geral por conta de um tombo no paralelepípedo. Só que detalhe, não é sempre o ciclista que cai sozinho por falta de habilidade dele. Se outro ciclista cair na frente dele, ele pode estar fora da prova e ele não tem o que fazer. Então coloca lá, eu sou super adepto. Coloca trecho de terra, coloca trecho de paralelepípedo, 3, 4 sessões de paralelepípedo, sem problema nenhum. Agora, para que replicar uma mini Paris-Roubaix dentro do Tour de France? Aumentou a competitividade? Não sei. Não sei. Um momento onde se coloca o contrarrelógio dentro da grande volta. No Giro de Itália, primeiro contrarrelógio de 9 km na etapa número 1. É um prólogo, é curto. Mesmo que você tenha um ciclista que tem um alto potencial, uma alta qualidade, 9 km não é tempo suficiente para ele se destacar completamente na classificação geral. Então, o que acaba acontecendo, ele consegue abrir uma diferença, mas ele continua dando oportunidade para que outros ciclistas consigam tirar essa diferença. Segundo contrarrelógio no Giro de Itália, 35 km, etapa 16 talvez.
Por mais que um ciclista perca 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, acontecendo na etapa 16, ele tem 5 etapas para se reabilitar, recuperar o tempo. Então o ciclista que tem uma boa qualidade no contrarrelógio, ele consegue fazer a diferença. Isso dá uma certa tranquilidade para ele potencializar o valor dele. Só que isso não tira a possibilidade de outros ciclistas se recuperarem da perda de tempo no contrarrelógio. Porque afinal de contas, o contrarrelógio é um percentual pequeno de quilômetros dentro de 3.000 quilômetros. Então, esses 30 quilômetros, eles não podem ter um peso maior do que 3.200. Eles podem ser um diferencial. Mas eu diria que eu não tenho certeza que é justo você definir a competição num contrarrelógio de 35 quilômetros. Eu acho que é justo alguns atletas se beneficiarem da qualidade de ter um ótimo contrarrelógio. O que aconteceu no Tour de France. Você coloca o contrarrelógio num momento onde o ciclista não tem chance de se recuperar. E depois eles querem que a prova seja agressiva. O que aconteceu no Tour de France foi antagonista. Quando você começa a ter consciência que você vai perder muito tempo no contrarrelógio, você fica na defensiva. Uma pergunta, sinceramente eu não sei a resposta. O Primož Roglič, ele fez um ataque impressionante uma etapa antes do contrarrelógio. Ele tirou tempo, ganhou tempo sobre o Chris Froome, saiu da quarta colocação, foi para a terceira colocação. O que aconteceu no dia seguinte? Ele estava extremamente cansado. Além do Chris Froome ter um melhor contrarrelógio, ele estava cansado. Então a diferença que era, ele estava na frente com uma pequena diferença. Depois do contrarrelógio ele passou para trás com uma grande diferença. Vocês acham, e é uma pergunta, eu não estou sendo irônico, vocês acham que ano que vem, se acontecesse a mesma situação, o Primož Roglič atacaria um dia antes do contrarrelógio? Ano passado eu ataquei, me ferrei. Sabe o que eu vou fazer esse ano? Eu vou ficar quietinho na roda desse cara, porque ele já tem um contrarrelógio melhor do que eu, ou na verdade, eu tenho a chance, eu já fui melhor que ele no campeonato mundial de contrarrelógio. Se eu descansar em vez de atacar, eu tenho chance de ir melhor que o Chris Froome. Quando eu digo que o Tour de France deu um tiro no pé esse ano, foi justamente por conta desses fatores. Ciclistas que poderiam ser mais agressivos nas últimas etapas, eles não foram agressivos porque eles tinham que fazer o possível e o impossível para tentar não perder tempo no contrarrelógio. Porque após o contrarrelógio, você não tem mais o que fazer. Champs-Élysées, acabou a competição. E esse ano, eu estou mais inclinado em imaginar que o Giro de Itália foi mais competitivo pelo número de equipes e atletas que tinham chances reais de lutar pela camisa rosa. E esses ciclistas e as equipes, eles acompanharam o Giro de Itália em todas as etapas, de forma consistente. Quando a gente olha o Tour de France, ele teve muitos altos e baixos. As 9 primeiras etapas do Tour de France, na minha perspectiva, foi... Eu vou usar um termo que eu acho que é inapropriado. Foi diversão gratuita. Ah, Greg Van Avermaet está com a camisa amarela. Será que ele vai conseguir mais um dia? Vamos ver. Mas e quando ele perder a camisa amarela? Ah, todo mundo sabia que ele ia perder a camisa amarela. Qual que é o benefício? Qual que é a graça? Para ele é fantástico. Eu gostaria de estar no lugar dele. Eu gostaria de ter no currículo que eu sou um ciclista de prova clássica, que eu sou o Greg Van Avermaet, campeão olímpico e que vestia a camisa amarela. O que eu acho que aconteceu é que o formato desse ano do Tour de France pulverizou muitos interesses. Se as etapas tivessem mais distribuídas, essa pulverização dos interesses faria com que, ao longo das 21 etapas, nós tivéssemos algumas etapas que favorecessem os ciclistas de provas clássicas, algumas etapas para os sprintistas e algumas montanhas para a classificação geral. No final, nós teríamos todo mundo em Paris. Um grande sprint com todos os sprintistas, a classificação geral definida não no contrarrelógio, o contrarrelógio poderia ser colocado na etapa 14, 15, e daí nós teríamos do começo ao fim uma competição mais consistente. O que nós tivemos foi 9 dias de provas clássicas misturadas com sprints, 2 blocos de montanha que destruíram os sprintistas e os embaladores, e daí no final
nós tivemos um contrarrelógio que definiu o pódio. Na verdade, eu acho que muito bem definido. Talvez a única pessoa ali que tem um gostinho meio amargo seja o Roglic, mas é indiscutível que a ordem dos 3 primeiros é justificável. Mas um sprint na Champs-Élysées sem sprintista. Então eu acho que isso foi o Tour de France. Eu acho que o Giro de Itália, obviamente, perdeu em sprint. Nós tivemos, né, teve o Elia Viviani, que teve algumas oportunidades de brilhar, o que foi muito bacana, mas a gente não pode dizer que o Giro de Itália 2018 teve os grandes sprints. Em compensação, foi consciente. Eles sacrificaram intencionalmente para que as equipes fossem lá mais estruturadas, mais organizadas para lutar pela classificação geral. Eu acho que não tem nenhuma conclusão esse vídeo, né? Eu estou um pouco mais inclinado para o Giro de Itália e na verdade não é que eu acho que o Tour de France não foi competitivo. Eu acho que a competição do Tour de France foi meio confusa. Foi assim, não dava para entender aonde que eles queriam chegar. A etapa de 65 km foi completamente, né? Acho que não aconteceu nada. Eles imaginavam o quê? Que eles iam largar 65 km e que os caras iam sair que nem a gente sai em prova amadora, todo mundo dando tiro? Não. Ah, valendo, tá bom. Todo mundo saiu pedalando, no volantinho na boa. Vamos fazer a etapa como a gente sempre faz. Só fiz esse vídeo para compartilhar esse ponto de vista, ficou longo, é um bate-papo. O que vocês acham? Qual que é a prova dessa edição, 2018, que foi a mais emocionante, a mais competitiva? Quais são as soluções, as possibilidades para fazer com que uma ou que outra seja mais atrativo para os ciclistas e principalmente para os espectadores? Eu acho que é isso. Bate-papo, comentários, tchau!